Meu nome é Fernando Oliva, eu vou fazer a apresentação Arte e Resistência na Vida e Obra de Maria Auxiliadora, a exposição no MASP em 2018. O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, sediou a exposição Maria Auxiliadora, Vida Cotidiana, Pintura e Resistência, em 2018, quase 4 décadas após a exposição individual da artista, em 1981, na mesma instituição. Aqui vocês estão vendo uma imagem da exposição de 2018. E aqui uma imagem do catálogo, que mostra a artista na capa. Eu vou falar um pouco sobre o catálogo também aqui nessa apresentação. Desde a sua primeira exposição no MASP, a artista sofreu um longo e contínuo processo de esquecimento, mas seu retorno ao circuito de arte brasileiro foi impulsionado pelo projeto do MASP de 2018, que, além da mostra com 82 obras expostas, contou com a publicação de um livro com ensaios inéditos, republicações de textos históricos e uma nota biográfica sobre a artista. Tanto a mostra quanto seu catálogo privilegiaram trabalhos nos quais se manifestava uma postura combativa e de recusa. Na produção artística de Maria Auxiliadora, essa posição se revela primeiramente no plano da tela, tomado por uma figuração difícil e que não atende ao gosto comum, como podemos ver nessa obra chamada Capoeira, que é do acervo do MASP, uma obra de 1970. Apenas isso já colocaria a artista em um lugar bastante distinto daquele que se habituou a chamar de arte primitiva, naif ou popular, sempre entre aspas. Mas há ainda outra recusa fundamental. A Auxiliadora resistiu a aprender a pintar, resistiu, sobretudo, ao bem pintar, ao bom gosto mediano, afastando-se do elitismo que muitas vezes está atrelado a essa escolha. Ela criou uma técnica própria, a qual se manteve fiel até o fim da vida. Sua matéria-prima era uma mistura de insumos baratos, tinta óleo nacional agregada à massa plástica da marca Wanda, de uso popular em concertos domésticos, além de chumaços de seu próprio cabelo. A Auxiliadora resistiu ainda a categorias impostas pela história e pelo sistema da arte. Ela própria nunca se colocou como uma artista popular, muito menos naif, nem aceitou outras definições a ela atribuídas. Apresentava-se apenas como artista e falava com ironia sobre o pintar primitivo. Assim, ao não se deixar submeter de forma dócil aos rótulos comumente aplicados à sua produção pela crítica e a imprensa, rejeitou o olhar viciado, aquele que procurava o elemento espontâneo, característica comum à arte considerada primitiva. Por fim, a Auxiliadora buscou resistir à morte, valendo-se das ferramentas artísticas que possuía. Não apenas enfrentou um câncer durante seus últimos 2 anos de vida, através de sucessivos tratamentos e operações, como também se fez representar em suas telas durante esse doloroso processo, por meio de cenas do leito de morte, em que aparece rodeada dos familiares, recebendo a extrema unção, no velório, a famosa obra Vestido de Noiva, e já no céu, em uma incrível imagem em que surge pairando diante de um cavalete, cercada por anjos que sustentam suas telas, pincéis e tubos de tinta. Podemos ver essa obra aqui. Essa obra também fazia parte da exposição e foi reproduzida no catálogo da exposição. No início dos anos 70, Pietro Maria Bardi se aproximou de Auxiliadora, passando a promover seu trabalho. Em 1975, o então diretor do MASP escolheu uma pintura dela para estampar a capa da mostra coletiva Festa de Cores, e 2 anos depois lançou um livro sobre a artista em 4 línguas, português, inglês, francês e alemão, pela editora italiana Giulio Bolaffi. Ele realizou ainda em 81 uma mostra individual de Auxiliadora no MASP, com cerca de 70 obras. Aqui vemos a capa do catálogo Festa de Cores. No entanto, a partir de meados da década de 80, a Auxiliadora começou a cair em gradativo ostracismo. Apesar de ter sido incluída em algumas exibições coletivas de arte popular, protagonizou apenas uma mostra individual entre os anos 87 e 2017. Essa mostra aconteceu em 2004, na Livraria Cultura de São Paulo, e ela chegou aos dias de hoje, a Maria Auxiliadora, bastante esquecida, praticamente esquecida. Salvo raros textos mais complexos, caso do notório Eros e Erosão na pintura de Maria Auxiliadora,
ensaio de Lélia Coelho Frota, publicado há mais de 40 anos e republicado no catálogo dessa exposição do MASP de 2018, a maioria dos críticos não se aproxima da obra de Auxiliadora tentando produzir algo mais completo, vigoroso e rigoroso. Trata-se de uma negligência intelectual comum quando se trata de artistas autodidatas no Brasil. Vemos também breves citações em dicionários de arte, como os compilados por Valmir Ayala, José Roberto Teixeira Leite e Roberto Pontual, em geral baseados apenas em dados biográficos, com poucos ou nenhum comentário sobre a obra da artista. Esse processo, que fica entre a folclorização e o apagamento completo, comum no sistema brasileiro de arte, é simbólico de um contexto em que uma artista como Auxiliadora é forçada a lidar com a indiferença e a incompreensão, seja por parte de quem não lhe atribui valor artístico, tanto no passado como no presente, pela ausência de domínio das técnicas tradicionais, perspectiva, volume, claro-escuro, seja por aqueles sempre preocupados em conter a expansão de sua arte para além dos limites das categorias comumente atribuídas a ela. Primitiva, naif, popular, afro-brasileira, entre outras. Um dos mais cruéis paradoxos com que a artista autodidata, com que o artista autodidata se depara, também foi colocado para Auxiliadora. Exige-se que ele se mantenha fiel ao seu estilo, porém, com o tempo, ele é acusado de não se desenvolver, de se repetir e de não apresentar nenhuma novidade ou evolução em suas composições. Além disso, se esse mesmo artista opera transformações na sua obra, causa espanto e decepção, frustrando aqueles que temem que se perca seu caráter não estudado, bruto, espontâneo. Temos aqui mais uma vista da exposição que aconteceu no MASP em 2018. Transcorridos mais de 40 anos da morte de Auxiliadora, sua pintura permanece avessa aos rótulos que, mais do que expandir possibilidades de leitura, acabaram por circunscrevê-las e sufocá-las. Uma das particularidades mais notáveis de sua obra é que ela confere protagonismo ao negro, que, como se sabe, é subrepresentado na história da arte brasileira em relação ao seu peso cultural e social. Ou então tem a sua presença personificada em tipologias fixas, como a do escravo ou do trabalhador manual. A recusa desses parâmetros pode ser percebida em pinturas em que todos os personagens, exceto Jesus Cristo, são negros. E, claro, em todas aquelas em que os negros são mostrados em situações de lazer e diversão, caso dos bailes de bairro e gafieiras, como vemos em quantidade na obra de Auxiliadora. Pode-se afirmar ainda que a sua relação com a cultura de massa é muito mais pronunciada que uma temática popular ou afro-brasileira propriamente dita. Isso se nota em seu apreço pelo romanceado, novelesco, caso de No Parque, Banhistas, Novela e Bar com Gafieira. A cidade e a vida urbana constituem muitas vezes uma estrutura. No entanto, o que de fato move o universo de Auxiliadora são as situações de paquera e amor proibido. Os casais que se pegam na urgência, às escondidas, seja num bar dançante ou no cinema, seja numa praia ou no meio do mato. Os riscos da traição amorosa estão sempre pairando sobre essas pinturas. Caso de Banhistas, de 1973. De modo geral, em sua trajetória, ingenuidade, no sentido de uma abordagem naif da realidade, se alguma há, é apenas aparente. Trata-se de uma opção da artista, que acaba por ludibriar aqueles que não querem ou não conseguem olhar para essas obras além das camadas mais superficiais. A figuração de Auxiliador é complexa, baseada em uma dinâmica precisa entre a representação de grupos e de indivíduos que necessitam ser destacados em prol da composição, como se percebe em Carnaval e Festa Junina 2. É evidente, por exemplo, a sua capacidade de dispor de maneira harmoniosa muitas figuras humanas e objetos de tipologia heterogênea em um mesmo quadro, caso de Parque de Diversões, também de 73. E toda essa hierarquização é feita sem o uso da perspectiva tradicional, mas com base em um domínio muito preciso das cores e suas vibrações. Como nas histórias em quadrinhos, a estrutura formal se articula intimamente com a narrativa.
Sempre acontece algo, e a Auxiliadora é bem-sucedida em construir camadas de significação que se imbricam, das mais panorâmicas, por exemplo, uma cena de banho coletivo com amigas em A Preparação das Meninas, até os detalhes, diálogos e situações paralelas que se colocam discretamente nos bastidores. E não é que não haja consciência de técnicas, como a da perspectiva em sua pintura. Ocorre que seus pilares foram deliberadamente corrompidos por Auxiliadora, de modo que a artista se vale dos erros que comete em prol de seu estilo e suas escolhas. Erros entre aspas, obviamente. A Auxiliadora sabota de propósito a perspectiva, trabalha o tempo todo contra ela. O resultado não poderia ser outro, senão uma mise-en-scène extremamente particular, na verdade, única na arte brasileira do século XX. A exposição Maria Auxiliadora da Silva, Vida Cotidiana, Pintura e Resistência, reuniu 82 obras, localizadas em coleções particulares de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de museus no interior do estado de São Paulo. Durante o processo, também foram encontrados documentos raros, incluindo fotografias e cromos de época, volantes e folders de exposições. Caso da mostra que aconteceu na galeria do United States Information Services, em maio de 1970, considerada a responsável por legitimar o nome da artista no circuito oficial das artes. Todo esse material foi doado pela família Almasp e hoje compõe o Fundo Maria Auxiliadora à disposição dos pesquisadores. Este projeto, que além da exposição, incluiu um livro com ensaios inéditos e republicações de textos históricos dos anos 70, foi responsável por renovar o interesse dessa importante artista brasileira, buscando oferecer ao público do nosso tempo a oportunidade de rever e refletir sobre a sua obra, sobretudo para além dos rótulos que sobre ela pesaram ao longo das últimas décadas. Também se ampliaram os modos de aproximação à sua pintura, superando as análises que reiteram aqueles lugares comuns aqui mencionados, especialmente as de tom paternalista, que são as mais perversas, pois impedem que uma artista, mesmo com a originalidade e a potência de Auxiliadora, se liberte da condição de quem necessita sempre de ajuda e de apoio, o que acabou por circunscrever e reduzir o alcance de sua produção e das leituras que dela se fez, limitando a presença e a autonomia plena de Auxiliadora na história da arte no país. Encerro, então, essa apresentação com a impressionante obra Velório da Noiva, de 74, que passou a fazer parte do acervo do MASP por ocasião dessa exposição. Muito obrigado.